Eu vou ler uma passagem, você pode ler na sua Bíblia, você pode ler no telão. Eu gosto muito dela. É a passagem que Jesus conta uma história, uma parábola, chamada Parábola dos Talentos. Eu tinha 5 anos de idade, quando minha mãe chegou de uma viagem, que eu nem lembro direito o que era, mas eu sei que tinha um navio no meio da história, que era o Dulos. Não sei se você lembra do navio Dulos, né, que tinha toda uma programação cristã, evangélica, e ela trouxe um livretinho para mim, que era essa Parábola dos Talentos. E eu lia frequentemente, lia toda hora. Eu acho que eu adorava qualquer história que tivesse bastante gravura, como qualquer criança. Era um livro muito bonito. E eu fiquei fascinado. E guardei aquela passagem, li na Bíblia, sabia direitinho onde é que estava escrito, Mateus 25:14, guardei na minha cabeça. E foi muito engraçado porque quando a gente foi para a igreja de Bom Sucesso, eu já estava com 7, 8 anos. E um dia, eu não sei se era essa a idade que eu tinha, 8 para 9 anos, um dia, eu não sei porquê, eu não lembro, mas o professor dos adolescentes, que era a partir de 14, 15 anos, permitiu que eu ficasse na turma deles, dos adolescentes. E eu tinha isso, 9, talvez 10 anos de idade, bem pequeno, bem menor do que eles, e fiquei quietinho na minha lá, me sentindo o máximo, né, de estar ali naquela turma. Eu não sei se o professor faltou, o que aconteceu, mas ali fiquei eu. E o professor, que eu lembro direitinho, se tornou um pastor da Nova Vida, um dos nossos pastores. Aquele professor fez algumas brincadeiras de perguntas bíblicas. E quando de repente ele perguntou, qual é a referência bíblica, onde é que está na Bíblia a parábola dos talentos? E eu queria ter demorado mais alguns segundos para responder, porque eu sabia que ninguém ia saber. Ninguém, absolutamente, todo mundo ficou calado. Mas em menos de 2 segundos eu estava falando, Mateus 25:14, né, para mostrar toda a minha sabedoria. Se ele perguntasse qualquer outra passagem da Bíblia, eu não saberia, mas essa eu sabia. E não apenas, né, eu pude assistir a aula dos adolescentes, mas saí de lá como alguém que conhecia muito da Bíblia, mesmo não conhecendo tanto assim. Eu não imaginava que Deus ia falar tanto comigo no decorrer da minha própria vida e na minha própria experiência. O princípio número 1 dessa história é o princípio da fidelidade. De como é que Deus trabalha com os seus filhos. Você sabia que Deus não faz acepção de pessoas? Olha para essa pessoa que está do seu lado, descobre se ela é mais bonita que você ou não. Não precisa dizer para ela. Mas você sabia que para Deus não vê essa pessoa, nem você melhor do que a outra, né? Deus não faz essa acepção, Ele não julga. Mas hoje você vai ver que Deus faz uma distinção de algo muito importante que nós temos, de diferente um dos outros. Eu tenho diferente de você, você talvez tenha diferente dessa pessoa que está do seu lado. E na parábola vai ficar muito claro isso. Quem está pronto aí, diga amém. Amém. Mateus 25, a partir do versículo 14, diz assim, Jesus está contando essa história. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A palavra confiou é muito importante. Significa que é dele e ele está confiando a administração daqueles bens para outra pessoa. Hoje eu já quero começar dizendo para você que o que quer que esteja nas suas mãos não é seu. Deus está confiando a você. Tudo pertence a Ele, mas Ele confia a você essas coisas. Comece pensando assim, talvez você diga, coisa nenhuma, pastor. Eu trabalhei para conquistar o que eu consegui. E você vai descobrir, à medida que a gente caminha, que sem Deus você não conseguiria fazer nada disso. E com certeza, até a saúde que você tem para trabalhar é algo que Ele está confiando a você. Qualquer coisa que você tenha, qualquer dom, qualquer talento, qualquer saúde, qualquer dinheiro, qualquer recurso, é Ele que está te dando. Se você assim quiser entender hoje, Ele confiou isso a você. Confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Um talento significava uma quantidade de ouro, dinheiro. 5 talentos. A outro, 2, um pouco menos. E a outro, 1. Então nós temos, além do Senhor, 3 personagens importantes. Cada um recebeu uma parte diferente. Eu falei para você que Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para você igualzinho, Ele olha para as pessoas. Ele tem a mesma intensidade de amor por você que Ele tem por mim e por qualquer outra pessoa. Mas agora Ele faz distinção. Ele dá 5 para um, 2 para o outro e 1 para um terceiro homem.
E a Bíblia explica por quê. Jesus explica. Segundo a sua própria capacidade. Capacidade é o quanto você consegue carregar, o quanto você consegue tratar, lidar, administrar. Aparentemente, esse homem que recebeu 5, não foi a primeira vez que ele recebeu alguma coisa desse Senhor. Ele com certeza já tinha sido provado e testado e ele era capaz de administrar 5. Capaz. O 2 também. E o 1, a gente vai ver que ele recebeu também como um teste da sua capacidade. E daqui a pouco a gente vai saber por que ele só recebeu 1. E partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles. E ele era você vê que ele era bom no que ele fazia, ganhou outros 5. A história que Jesus contava, as parábolas sempre eram um pouco exageradas. É esse que é a questão da parábola, sempre tem, ele quer provar um ponto importante. Mas a gente pode construir essa história, não aconteceu imediatamente, mas durante um tempo esse homem foi negociando, e ele conseguiu dobrar aquele valor. Pensa bem, esse senhor tinha 5 talentos, vamos colocar 5 milhões de dólares, sei lá. E ele não... O que eu faço com esse... Onde eu poderia investir isso para ganhar mais? Ele coloca na mão de alguém capacitado. E aquela pessoa faz aquele dinheiro dobrar. Legal. O que recebera... é o mesmo? É isso mesmo. O que recebera 5 talentos saiu... tá, no mesmo versículo aqui. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que esse cara está fazendo? Ele está enterrando aquele monte de dinheiro. Quando a gente lê isso, a gente usa muita expressão enterrar o talento, né? Eu queria desmistificar um pouco isso com você. Não é disso que essa parábola está tratando, dos talentos que Deus te dá, das suas capacidades apenas, né? Tem muito mais envolvido nisso. Esse homem foi e enterrou o que o Senhor lá tinha dado para ele usar. E usando, ele mostraria que ele valoriza aquilo e teria condição, talvez, de fazer aquilo crescer. Depois de muito tempo, e quando Jesus fala isso, mais uma vez, sempre é muito grande, é depois de muito tempo mesmo. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. O tempo todo a gente tem que olhar para uma parábola e procurar 2 pessoas na parábola, Deus e eu. Toda parábola de Jesus tem Deus e tem você, todas elas. Você precisa procurar essas pessoas. Nesse momento, Jesus dá uma pista para a gente de algo que eu creio que vai acontecer. Um dia, eu vou me reencontrar, ou vou me encontrar com o meu Deus, e uma das coisas que vai acontecer é um acerto de contas. Uma das coisas que vai acontecer é um ajuste de contas. Dentre muitas outras. Ali está, ele vai sentar com os seus servos e vai perguntar, vamos tratar aqui do que você fez com aquilo que eu te dei. E então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, olha aqui o lucro, dizendo, Senhor, confiaste, você foi legal demais comigo, você confiou em mim, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei, nenhum deles é meu, tudo é teu, o Senhor confiou a mim, e aqui está. E nessa versão você vai ver que esse Senhor elogia ele, numa outra versão diz que esse Senhor coloca ele no lugar ainda mais alto, você vai perceber que temos pistas disso aqui, ele fala assim, disse-lhe o Senhor, ao homem dos 5 talentos, muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, o cara tinha 5 milhões de dólares, né? Tinha 5 sacos cheios de ouro, sim, isso não é nada para aquele senhor, é muito pouco, mas a questão não é o que você considera pouco ou não. Ele está dizendo, onde quer que eu tenha te colocado, é só mais um passo, é só mais um degrau. Eu tenho degraus mais altos para você. Você foi fiel no pouco, você vai ser colocado. Ele diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós cristãos adoramos esse versículo. Nós, principalmente a segunda parte dele, sobre muito te colocarei.
Nós gostamos dessa recompensa maravilhosa, mas nós ignoramos muitas vezes uma palavra fundamental aqui: fostes fiel. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Você está sendo promovido. Continua a história. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Ele não reclama, ele não fala assim: poxa vida, eu queria ter 5 igual ao outro. Não, o Senhor me deu isso. 2 talentos, é isso. Aqui tem outros 2 que ganhei. E quando quem está escrevendo isso é Mateus, talvez você pense: acho que Mateus foi um pouco preguiçoso. Ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui agora. Ele fez um copiar e colar, porque o próximo versículo é simplesmente idêntico ao versículo anterior. O próximo versículo diz exatamente as mesmas palavras. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Idêntico. Quando Jesus está contando isso, eu acho que ele quer pontuar por que ele repetiu. Por que esse homem, na hora de recompensar o que tem 5, fala exatamente as mesmas palavras na hora de recompensar o que tem 2? Porque poderia ser um pouco diferente. Ele poderia ter dito: cara, você não teve a mesma capacidade, ou melhor, você não teve as mesmas oportunidades que eu dei para ele. Você que tem 2, conseguiu com 2 fazer grandes coisas. Não. A única coisa que interessa não é quantidade, mas é fidelidade. A única coisa que está sendo exaltada nesses versículos é a fidelidade, não interessa a quantidade. Ele poderia ter dado uma moedinha de nada. E no final, o versículo poderia ser igual: se esse homem fosse fiel, a mesma coisa seria dita: você foi fiel no pouco, eu vou te colocar acima disso. Você vai dar mais um passo, nós vamos subir mais um degrau. Porque Deus recompensa fidelidade. Jesus está começando a mostrar isso. Coisas pequenas são importantes. Pequenos começos são importantes. De vez em quando a gente tem que lembrar na nossa vida que Deus leva muito a sério esse negócio de fidelidade. Talvez seja um dos traços mais fortes que você vai encontrar nele. Eu vivo dizendo aqui na igreja, é algo que está no meu coração, e eu acho que é uma revelação da palavra muito simples de você entender, mas é muito forte para mim. Eu uso a seguinte frase aqui na igreja: Deus ama quando você confia nele. Porque talvez esse seja o traço mais forte nele. Deus é um Deus invisível. Ele é o Criador de todas as coisas, mas você não pode senti-lo com o seu corpo, você não pode ver com os seus olhos. E Deus ama quando você não anda por vista, mas anda por fé. Quando você tem coragem de confiar no que Ele estabeleceu para você. Quando você confia nele, você está dizendo que Ele é fiel. Talvez um dos atributos mais fortes que você vai ver em Deus. Ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, cheio de amor. Mas nunca escapa disso. Deus não pode hoje mudar de ideia. Deus não pode hoje dizer uma mentirinha para você, porque coloca em questão todo o restante que Ele falou. Deus não pode hoje desaparecer da nossa história. Deus não pode hoje, permitir que o que Ele falou lá atrás não se cumpra. Quem diz amém aí? Porque Ele é fiel. Quando você acredita que Ele é tão poderoso e onipotente, a ponto de Ele poder não ser fiel, você perdeu a linha que Deus tinha estabelecido. Eu já ouvi eu ouvi 2 pastores falando isso, e me deixou um pouco preocupado. Que Deus ele faz o que Ele quiser, se Ele quiser mudar a palavra dEle, Ele muda. Não. Porque ao mesmo tempo que Ele é todo poderoso, Ele é fiel. E o que Ele falou, Ele sabia muito bem o que estava falando, Ele já sabe o final desde o início, Ele não está aprendendo junto com a gente, vai mudar de ideia amanhã, não. Ele sabe de todas as coisas. O que Ele estabeleceu está estabelecido para sempre. Ele é fiel, você pode confiar que Ele não vai mudar de ideia, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa é uma das maiores garantias que o crente tem, de que o nosso Deus não muda, que Ele é o mesmo. Se você acreditar que Ele pode mudar, você não consegue orar e acreditar que Ele vai te responder, porque Ele pode mudar de ideia.
Mas se Ele já estabeleceu a sua vontade na sua palavra, você pode confiar que Ele vai ser fiel, como Ele sempre foi. E Deus leva a sério demais, não apenas a sua própria fidelidade, que é infalível, mas como eu e você precisamos imitá-lo nesse atributo também, dentre muitos outros. Uma das coisas que a gente mais fala aqui na igreja é de amor, amor ao próximo, amar a Deus. Nós falamos frequentemente sobre fé, e está totalmente embutido nesse assunto. Deus, Ele leva a sério isso. Quantos creem que Deus tem um plano bom para você? Quantos aqui, de verdade, se você não acreditar, não levanta a sua mão, mas acredita que Deus quer te dar coisas grandes? Levanta a sua mão e diga amém. Amém. Se você realmente acredita nisso, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Deus quer te dar uma coisa grande, o que Ele faz? Ele te dá uma coisa pequena. E Ele observa como é que você vai se comportar com aquilo. E Ele observa como que você vai tratar aquilo. Nessa passagem fica muito óbvio que a maneira como Deus trabalha na nossa vida não é tudo de uma vez só, é um passo de cada vez. E eu particularmente amo isso. Nenhum de nós tem paciência, em geral, para suportar qualquer processo. Mas, em geral, também, o processo acontece e Deus se revela fiel. Eu contei aqui, não sei se foi no aniversário da igreja, se foi há pouco tempo atrás, acho que foi pouco tempo atrás. Né? Assim, foi alguns domingos atrás, que a gente não esperava, eu particularmente não esperava um crescimento numérico dessa igreja da noite para o dia. Demorou muito. A gente ficou com um grupo pequeno nessa igreja durante muito tempo. E, particularmente, eu não preciso subir aqui e mentir para você, de coração, em nenhum momento eu fiquei preocupado. Eu não queria uma igreja que explodisse em número de pessoas e não tivesse consistência. Nosso crescimento precisava ter uma base sólida, precisava ter uma base firme. E eu penso que nesses últimos 15 anos nós temos construído uma base muito firme. Nós temos construído a partir, né, de uma firmeza doutrinária, uma igreja que tem se tornado cada vez mais madura, graças a Deus. Claro que nós temos muito para aprender, mas se a gente quisesse simplesmente fazer eventos e acontecimentos, convidar pessoas e estrelas e celebridades, a gente conseguia ter igreja cheia o tempo todo, mas eu acho que não era isso que Deus queria para a gente. E eu não sei quantos anos ainda vão vir pela frente, mas eu estou tranquilo. Eu gosto demais do processo de Deus. Eu acho que Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Qualquer que seja o plano que Ele tem para a sua vida, o sonho que Ele te deu, hoje eu esbocei para você aqui um sonho, eu não sei quando vai acontecer, mas eu estou tranquilo. Eu não vou apressar, Deus sabe direitinho. Mas tem outras coisas na minha vida que eu queria que Ele já tivesse feito, que eu também sou impaciente, que eu queria que já tivesse acontecido. E o princípio não muda. André, você quer algo grande? Então toma aqui algo pequeno. E vamos ver como é que você trata isso. E eu sei que tem gente que tem uma crise com isso, falando, André, comigo não é assim não. Olha, se Deus me der o que eu estou pedindo a Ele, Ele vai ver como é que eu vou ser fiel. Não é verdade. E não sou eu que disse isso, o próprio Jesus diz. Se você vai ser fiel só quando você tiver algo grande, você está atrasado. Deus quer saber se você vai ser fiel agora com o que você tem. Segundo Jesus, se você não estiver sendo fiel agora, você não vai ser fiel amanhã. Quem está ligado aí, diga amém. Se você não escolher ser fiel com o que você tem agora, que abertura você está dando a Deus para Ele te dar mais alguma coisa? Para que Ele vai me dar alguma coisa se eu não sei tratar aquilo que Ele já tem me dado? De acordo com Jesus. Não, você não vai ser fiel amanhã se você não for fiel hoje. Se você não sabe lidar com o que Ele já tem te dado, por que Ele deveria lhe dar mais? Ele tem observado o que você tem feito com o que você tem hoje. Se você não sabe honrá-lo com uma parte de um pequeno valor que você recebe, se você não sabe pegar um valor, um pedaço, um percentual e entregar a Ele, quando você ganha R$1.000, tirar 100, você não vai dar quando você tiver 1 milhão. Não, se Deus me der 1 milhão, aí eu vou dar o meu dízimo. Não vai. Não vai, e não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Se você não vai obedecer a Deus quando Ele disser para você semear aqueles R$20 na vida daquele irmão ou irmã,
Você não é fiel para receber dele 2 milhões, porque você não quer obedecer. Diga comigo, coisas pequenas são muito importantes. Porque a partir dessa parábola você vai descobrir que não interessa o tamanho ou a quantidade, quanto o resultado que você tem naquilo que você está fazendo. O que interessa para Jesus é a sua integridade e a sua fidelidade. É isso que ele conta, a sua submissão, a sua obediência. Ele é fiel. E ele nos convida também a sermos. E nessa história, lembra que a gente tem um terceiro cara lá? Tem um terceiro homem lá que nós começamos a entender por que aquele senhor só deu a ele 1 talento, que era muita coisa. Mas era uma oportunidade. O cara ganhou 5, ele já tinha passado por outros estágios antes. O outro ganhou 2, com certeza já tinha sido provado antes, talvez tenha ganhado 1 nos anos anteriores, e se comportou muito bem, então vai ganhar 2. E aquele senhor, de repente, olha ao seu redor, quem são os servos que eu tenho que eu vou dar uma oportunidade? Aquele ali, chama ele, vou te dar 1. Quero ver como é que você vai se comportar. E esse cara, talvez ele tenha se sentido meio de lado. Poxa vida, 5, 2, 1? Só 1 para mim? Uma vida triste é uma vida que se compara. É uma das maiores armadilhas da nossa vida. A comparação sempre, a gente falou sobre isso algumas vezes, eu acho que a gente tem que pregar mais sobre isso, é sempre um caminho perigoso. E eu acho que é difícil demais não se comparar, muito difícil. Você acha que o tempo todo eu não me sinto tentado a me comparar com outros pastores, comparar a igreja com outras igrejas, comparar casamentos com outros casamentos, comparar filhos com outros filhos. Você também, eu também. Só que é um perigo muito grande, porque em geral, ou a gente se sente melhor do que os outros e cai no pecado do orgulho, ou se sente pior do que os outros e entra numa depressão tão grande. Por que Deus faz isso comigo? E quando você se compara ao outro, fica triste de algum jeito, você acha que a culpa realmente é de Deus. Talvez esse cara tenha pensado, por que o Senhor não me deu mais? E ele esqueceu que teve outros vários servos que não ganharam nada. Ele ganhou 1. Talvez. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas se ele se sentiu magoado, deixado de lado, na verdade o que ele deveria ter pensado é, eu preciso aproveitar essa oportunidade, eu preciso lidar muito adequadamente, muito propriamente com isso aqui. Não posso perder essa oportunidade, preciso ser fiel. Ele está me confiando algo, e não é pouco. Ao invés de ficar chateado porque alguém recebeu mais do que eu preciso me concentrar naquilo que já me foi dado, já foi colocado nas minhas mãos. Esse cara pega o seu único talento, cava um buraco e enterra. O que você acha que passou pela cabeça dele? Uma das possibilidades é muito dinheiro. Já pensou se alguém pega? Já pensou se eu começo um negócio aí, não posso confiar em alguém tira um dinheiro, e como é que vai ser? Ele vai explicar direitinho por que ele fez isso. Ele não queria perder nada. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, e agora ele começa já se justificando. Em geral, pessoas que se justificam, precisam se justificar, elas têm essa mesma postura, sabendo que és um homem severo e que ceifas aonde não semeaste, ou seja, você é um homem de negócios forte, infalível, chamou ele de severo, quase que chamou ele de mau. E ele não era um mau senhor, era um bom senhor. E ajuntas onde não espalhaste, receoso, com medo. Diga comigo, com medo. Quando Deus te confia alguma coisa, o seu maior inimigo é esse, é o medo que vai tentar arruinar a sua vida. É o medo que vai tentar impedir que você avance. É o medo que vai impedir que você seja fiel. Tem muita gente que não tem sido fiel por causa do medo. Embora não seja uma justificativa, não é uma desculpa. Receoso, escondi na terra o seu talento, e aqui tens o que é teu. Obrigado, meu.
E esse senhor agora vai pegar aquele talento. Ô, beleza. Que bom que você guardou bonitinho para mim. Fiquei muito feliz de voltar e receber exatamente a mesma coisa que eu te entreguei. Intocado. Né? Você não mexeu em nada, não usou nada, não valorizou o que eu te dei. A gente não sabe qual é o tom que Jesus usou, não sabe se o homem deu uma bronca tão grande, mas aparentemente o que vem por aí não foi muito legal. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Dentro desse contexto, esse homem está dando para bons administradores a capacidade de administrar. Talvez mau e negligente poderia ser incompetente e preguiçoso. Eu te dei uma chance e você não aproveitou. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabe que oportunidade eu estava te dando? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. É interessante, essa passagem mostra para a gente que o sistema bancário já funcionava. E supostamente poderia manter a valorização daquele dinheiro. Então, não apenas o cara entregou a mesma coisa, ele entregou com um certo prejuízo, perdendo alguma coisa. E esse senhor reclama. Mais uma vez, queridos, Jesus está contando essa história ali agora. Essa história nunca aconteceu, ele está inventando toda ela, mas é para pegar um princípio importante, para deixar algo marcado no nosso coração. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe ao que tem 10. Não é justo isso, não? Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse é um dos versículos mais difíceis da gente ler e aceitar, engolir, mas a gente não pode perder o contexto. Jesus não está falando, não entenda mal, né? Ele não está falando dos seus bens, das suas coisas, ele está falando das coisas que você precisa acreditar que ele confiou a você. Se você descobrir que você não tem nada, que tudo é dele, se você descobrir que tudo que eu tenho é dele de verdade, ele apenas me confiou, você não vai ter a menor crise com esse versículo, você vai entender ele claramente. E ele continua dizendo: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Algumas pessoas pensam, será que Jesus mandou o cara para o inferno? Não, não. É só uma história. E ainda assim, trevas não significa inferno. Choro e ranger de dentes é uma expressão que a gente vai entender que é apenas um sentimento profundo de arrependimento. Choro, você chora quando você se arrepende de não ter. Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Ranger de dentes é alguma coisa do tipo, por quê? É isso. A história termina mais ou menos por aqui, mas se você parar para pensar, a história desse homem não terminou aqui. A história de pessoas que não souberam trabalhar e usar aquilo que Deus deu a elas não termina só porque elas erraram, falharam e perderam o que tinham. Você sabe o que esse homem que só tinha um talento ganhou? Ele ganhou alguma coisa. Ele ganhou uma experiência espetacular para transformar a vida dele. E ele agora pode escolher fazer diferente numa próxima vez. Eu não quero condenar esse cara não tão gravemente. Jesus, né, coloca bem claro aqui que essa é o final da história. Porque muitos de nós, às vezes, experimentamos isso e achamos que acabou, que não tem jeito. Não! Existe algo que pode ser reconquistado. Todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer estar diante de Deus. Se você se aproximou dele um pouquinho, você quer isso. E ouvir muito bem, servo bom e fiel. Mas deixa eu perguntar para você. Você acredita que todo mundo é fiel? Todo mundo é fiel? Será que todo mundo vai ouvir servo bom e fiel? Nessa história, a gente tem a história de 3 pessoas, 2 ouviram, uma não. E Deus não vai falar servo bom e fiel se você não foi bom e fiel. Ah, coitadinho, vem cá, vamos dar um prêmio de participação. Não, não tem isso. Onde você quer chegar, André? Eu queria falar um pouquinho para você sobre o tempo que nós vivemos hoje. A nossa realidade sociológica hoje. Nós vivemos num mundo de desculpas e justificativas o tempo todo. O tempo todo.
Eu não lembro quando foi a última vez que eu vi alguém chamando a atenção do outro. Você não entregou isso no horário, você se atrasou, você fez aquilo outro, e não tivesse uma justificativa, a pessoa dissesse, não, mas foi por isso, foi por aquilo outro. Não, mas todo mundo tem uma justificativa para tudo. Eu não lembro quando foi a última vez que a pessoa simplesmente disse, é verdade, ok, não tem justificativa, eu errei. Eu não lembro. Isso em todos os níveis, na sua casa, na minha casa, na família, na igreja, em qualquer lugar, ninguém que é acusado, que é confrontado, ninguém aceita a responsabilidade para si. Isso é uma epidemia, isso é uma doença na sociedade que está dentro da igreja também. Quando nós somos confrontados com o nosso próprio erro, a coisa mais difícil é simplesmente dizer, é verdade, eu errei. A coisa mais fácil é olhar para todos os lados e procurar, deve ter alguma razão para eu não carregar isso sozinho. Deve ter alguém que pode dividir essa culpa comigo. Ninguém me ajudou, eu fiquei sozinho. Tudo o que acontece é culpa de todo mundo, menos minha. E eu não aceito nenhuma responsabilidade pelos meus erros. Talvez tenha aqui, né? Não vou falar o seu nome, não, fica tranquilo. Um monte de gente que eu já fui falar, né? Olha só, cara, eu acho que você tem que corrigir isso. Não, pastor, mas isso aí, sempre nós temos uma justificativa. E eu também, não sou diferente de você, não. Né? A gente precisa que todo mundo corrigir isso. Parece que isso ficou internalizado genealogicamente em nós, lá na criação, porque o primeiro casal que Deus criou já mostra isso. Adão e Eva, não tinha mais ninguém na terra e eles já arrumaram gente para botar culpa. Depois do pecado, né, depois de comerem lá do fruto, Deus ele faz a pergunta mais simples. Você comeu? Você, Adão, fez. Adão, aqui comigo. Não, fala comigo aqui. Você fez a única coisa que eu falei para você não fazer, a única. Você comeu do fruto da árvore. E em vez de Adão falar, comi, ele começa assim, a mulher que você me deu, já tem duas pessoas culpadas, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem uma mulher que você colocou na minha vida. Se o Senhor não tivesse colocado, eu estava tranquilo hoje. No final das contas, a culpa deve ser sua mesmo, Deus. O Senhor tem que assumir isso. Desde o início, parece que fica junto com o pecado. Vem, né, pré-embalado junto com o pecado, essa necessidade de não aceitar justificativa. Eu amo, e eu acho que um dos maiores indicadores que a gente está realmente crescendo espiritualmente é quando eu aceito a responsabilidade por aquilo que eu fiz. Por que a minha vida é do jeito que ela é? A culpa é de Deus. Foi Ele que quis assim? Não, querido, aceite. A sua vida é do jeito que ela é por causa do que você fez, por causa do que você deixou de fazer, por causa do que você acreditou, por causa do que você deixou de acreditar, por causa do quanto você se esforçou e não se esforçou, e estudou e não estudou, por causa das suas decisões. Claro que tem uma parte disso que foi decisão e escolha de outras pessoas, mas até mesmo quando outros escolhem por você, você tem uma responsabilidade de retomar a sua vida para você. Eu sei, André, você está simplificando demais, eu sei, mas eu preciso olhar para a palavra de Deus. Qualquer pessoa que tenta botar a culpa nos outros, a minha vida é assim por causa disso, aquilo, eu olho para José. José, no Antigo Testamento, que a Bíblia conta que foi rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, queriam matá-lo. Ele é, né, em todos os níveis, injustiçado, preso por um crime que ele não cometeu. O tempo todo, injustiça, esquecem dele. Esse cara era o único que poderia dizer, olha, eu sou assim, minha vida é assim, minha vida é uma tristeza, não dou certo de jeito nenhum, por causa de tanta gente que o mundo inteiro está contra mim. A Bíblia não diz que ele falou isso nem um minuto, mas ele agia sempre como, Deus tem um plano na minha vida. É muito fácil eu e você simplesmente colocarmos a culpa nos outros. Mas quem sabe esse é o início do nosso crescimento, quando eu digo, ok, eu assumo. Não é fácil, não é fácil. Eu detesto quando eu tenho que assumir os meus erros.
Mas depois que eu faço, eu digo, isso foi bom para o meu crescimento. Eu perguntei para você, nem todo mundo é fiel. A Bíblia fala exatamente isso em Provérbios do capítulo 20, no versículo 6, diz assim, todos dizem que são bons e fiéis. Pode confiar, garantia sou eu. Fica tranquilo. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Então a Bíblia, no Antigo Testamento, deixa para mim e para você uma pista de que gente fiel, infelizmente, é gente que raramente a gente encontra, que não é fácil. Existe uma inclinação para infidelidade na nossa vida. Todo mundo gosta de achar, eu sou fiel. Mas qual é a verdade? A verdade é que pessoas fiéis não são fáceis de achar. Vou perguntar mais uma vez, todo mundo é fiel? Não. São raros, não estão em todos os lugares, nem todo mundo é confiável, nem todo mundo é digno de crédito. Você não pode controlar o que acontece com essas pessoas. O que você pode fazer é decidir que com a ajuda de Deus você vai ser uma das pessoas que vai ouvir servo bom e fiel. Eu vou ser fiel. Nessa igreja vai ter um monte de gente fiel. Vai ser a coisa mais fácil do mundo. Quando uma empresa disser, olha, eu preciso contratar gente que eu possa confiar, vai procurar a igreja de Jacarepaguá. Tem um monte de gente lá que você pode confiar tranquilamente. O que significa ser fiel? A melhor definição para mim é digno de confiança. E uma das expressões que quando você vê que se Deus se revela fiel, Ele se mostra exatamente assim, presente, sempre correto, sempre verdadeiro, sempre firme, sempre estável, Ele não muda. Ele não é de um jeito hoje, de outro amanhã. Isso é uma das piores coisas que a gente pode ser, né? Essa instabilidade. Você não sabe como é que a pessoa vai estar. Você não sabe como é que o humor dela vai estar. Hoje ela está de um jeito, amanhã está de outro. Às vezes, né, eu sei que tem gente que sofre de questões psicológicas, que precisam às vezes até de remédio para controlar isso. Mas há pessoas que não querem nenhum tipo de tratamento e é uma injustiça com as pessoas que lidam com você. Se você sofre de alguma coisa, né, ser uma pessoa instável é uma maldade com as pessoas. Ser alguém instável faz muito mal com quem está perto da gente, a quem está perto da gente. E é muito importante a gente lembrar disso. E tem um dos atributos da questão da fidelidade, de você ser digno de confiança. Como é que eu vou confiar em você se você é uma coisa hoje e outra amanhã? Quem está acordado aí, diga amém. Amém. Mas dentre todos esses atributos, eu queria chamar a atenção para um deles. Estar sempre presente. Antes de você ir embora para casa, eu queria deixar isso aqui contigo. Você não pode ser fiel se você nunca está presente. Você não pode ser fiel se você nunca está presente. Do que você está falando, André? Estou falando de tudo. É possível ser uma mãe fiel se você não está presente na vida dos seus filhos? É possível ser um pai fiel se você não está lá? É possível ser um líder fiel, mas você nunca comparece? Um colaborador fiel, mas você nunca aparece? Ah, mas eu dou duro. Não importa qual trabalhador você pensa que é ou não é, ou quantas habilidades você possui, toda a capacitação que você tem. Você pode ser um monte de coisa boa. Ótimo. Mas você precisa aceitar o fato de que para ser fiel, eu preciso estar presente. Se você deveria estar presente, mas não apareceu, isso é um traço de infidelidade. Ser fiel é estar lá. É realmente estar. E pode parecer simples demais, mas isso é grande. E talvez Deus tenha trazido você aqui para ouvir isso. Talvez você não consiga tomar uma decisão imediatamente, mas Deus quer marcar isso no seu coração. Eu sei que o que eu vou falar parece óbvio demais. Afinal de contas, um dos atributos mais importantes de Deus é a sua onipresença. Frequentemente eu pergunto aqui na igreja, você crê que Deus está aqui nesse lugar? Amém? Quantos creem que Ele está sempre presente na sua vida? Sempre. Mesmo quando você não percebe, você sabe, Ele está sempre presente. Ele prometeu, Jesus fala, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Se um empregado é fiel, como é que você sabe disso? Ele está sempre lá. Pode chover, pode fazer sol,
Pode acontecer o que for, ele está sempre lá. Quem que é considerado um membro da igreja que é fiel? Você sabe que quando eu falo isso para toda a minha liderança, se você precisa recrutar pessoas para ajudar no ministério, e a gente faz isso de púlpito, eu falo aqui, gente, estão precisando de ajuda na Geração Vida, estão precisando de ajuda no Ministério Técnico e tudo. Eu falo, vocês têm que procurar em primeiro lugar gente que está sempre na igreja. Porque é o melhor traço de alguém que vai ser fiel. O cara já comparece, a pessoa, né, o homem, a mulher, está sempre lá. Não falta um culto de quinta-feira, então você sabe que se precisar de ajuda na quinta, ele vai estar lá. Está sempre lá no domingo de manhã, está sempre lá no domingo à noite, você pode confiar. Ah, mas ela não tem a competência, a capacidade, ok, a gente treina. Mas o principal, eu acho que ela já tem, ela está lá. A hora que você precisar, ela está lá. Isso é, para mim, uma das coisas mais sensacionais do mundo. Fidelidade. Aliás, alguns, né, chamam cristãos de fiéis. Mas o que revela a fidelidade não é o quanto você apenas crê ou acredita, mas como você age. Está sempre lá. E quando as pessoas não aparecem, sempre que acontece alguma coisa e impede de vir, deixa eu te falar, se Deus estiver dirigindo a sua vida para estar envolvido no ministério, numa igreja, ou em qualquer outra coisa, o inimigo sempre vai arrumar alguma coisa para te impedir de estar presente. A gente não enxerga o mundo espiritual, mas é isso que acontece o tempo todo. Pode contar comigo, eu vou estar lá, aconteça o que acontecer. Aí o telefone toca em cima da hora, olha, não vou poder, porque o meu filho bateu o dedão no pé da cama, deu aquela topada, está chorando, está gritando, não vai dar para ir. E a gente às vezes ignora, existe um mundo espiritual por trás. Oh, não vou poder ir, o meu cachorro engoliu o meu iPhone, eu não sei o que eu vou fazer agora com ele. O pintor ficou de vir aqui em casa hoje. Eu não estou criticando você, eu sei que, né, cada um tem a sua própria vida, cada um tem a sua própria história. Mas quantas vezes você já esteve aqui em culto como esse, ou em culto como outros, onde você falou, meu Deus, eu não acredito que aquela pessoa não veio. Porque o culto está acontecendo, a reunião está, e Deus está abençoando, Deus está falando no seu coração tão forte, você fala, e aquela pessoa não veio. Por que não veio? Por que não está aqui? Devia estar aqui. E a gente volta para a parábola dos talentos. Por que Deus não pode dar mais a certas pessoas? Por que alguns passam 5, 10, 20 anos e ainda não cresceram? Porque se não forem fiéis em obedecer uma pequena direção, Deus não pode dar a ele maior responsabilidade. Isso é só um traço. Eu não acho que fidelidade é só isso, com certeza. Não adianta você estar apenas sempre presente e não ser uma pessoa verdadeira, e não ser uma pessoa cooperativa. Não estou falando da igreja só, não, estou falando em qualquer nível. Na sua casa tem que ser assim, no seu trabalho tem que ser assim. Mas é um dos traços mais importantes. Se Deus disse a você, esteja lá, não importa nada, creia e obedeça. Tudo pode atrapalhar, mas se você for fiel, Deus vai honrar a tua decisão. Ele é poderoso para fazer isso. Mas se você quiser arrumar uma desculpa, a coisa mais fácil, vão aparecer 200 para você. Você pode escolher entre várias. Eu já fiz isso também, né? Quando eu me dou meu nome, falo que vou estar lá, chega em cima da hora, ah, meu Deus, eu queria dormir agora, eu estou cansado. Alô? Aí vem 200 opções. Algumas delas são até verdade, a maioria é mentira, mas algumas podem ser até verdade. E eu tenho aprendido com o tempo de simplesmente dizer a verdade. Eu sei, né, que eu dei o meu nome. Se eu dei o meu nome, não tem escolha, eu tenho que ir. Não tem opção. Aí, então tá, desliga o telefone e vai. Mas, em geral, a coisa mais fácil para a gente é descobrir, arrumar uma desculpa, arrumar uma justificativa. O que significa ser fiel? Uma das coisas é estar presente, comparecer. Hebreus 13:5 diz, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus está com você mesmo quando você não sente nada. Sinta alguma coisa ou não, Ele está sempre com você. Ele é fiel, Ele nunca falha, Ele está sempre lá. André, mas Ele é Deus, mas você é filho dEle. Em Efésios, no capítulo 5, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você não vai conseguir ser fiel no nível de Deus, mas você e eu precisamos crescer na nossa fidelidade.
Nós não conseguimos sequer imaginar um Deus infiel. Não consegue conceber a ideia de um Deus que não seja fiel. Cadê Deus? Ele deveria estar aqui. Imagina, né? No momento que Israel está lá em volta de Jericó, Deus mandou fazer tudo o que eles tinham que fazer, e eles sabiam que no momento eles tinham que gritar e tocar a trombeta, e Deus ia fazer alguma coisa. Na verdade, Deus destrói todas aquelas muralhas. Imagina aquele povo vibrando, gritando, trocando trombeta, e de repente abaixa a poeira, tranquilo. E de repente você ouve Deus falando assim, peraí que eu já estou indo. Esqueci. Não faz o menor sentido, né? Imagina o povo precisando atravessar o Mar Vermelho, e Faraó vindo, e Deus demora 2 minutos para chegar. Eu estava ocupado com outra coisa. Morreu todo mundo. Que pena. Não deu para mim hoje, foi mal. Não, Deus não se atrasa. A gente às vezes tem essa impressão. Deixa eu repetir para você. Nunca se atrasou. Nunca. Nunca se atrasou. Sempre está presente. Sempre Ele é fiel. Quando é que alguém é usado por Deus? Quando se coloca à disposição dEle. Você sabe quem é usado por Deus? Quem está lá. Por que a gente fala para você, não perde esse congresso, não falta aquele... Porque tem certas coisas que Deus faz em alguns lugares, em alguns movimentos. E estar lá faz diferença. Eu quero perguntar para você, você é alguém que as pessoas sabem que vai cumprir o que você falou? Alguém que vai estar lá? Porque eu ficaria muito frustrado se eu soubesse que falam de mim assim, olha, a gente chamou o André, ele falou que ele vai, mas... sei lá... Pode ser que sim, pode ser que não, afinal de contas, né? Uma das frases mais horríveis que eu já ouvi a respeito de alguém, e eu ouço muitas vezes. Mas olha, fulano falou isso, isso e isso. E alguém diz, não, mas o que fulano fala, não se escreve. Em outras palavras, nós não podemos dar crédito que aquela pessoa fala. Você imagina falarem isso de você? Tem coisa mais que me deixaria, assim, um insulto maior do que esse? Não, você não é alguém que a gente pode confiar. Você não é alguém... Imagina falarem a teu respeito isso. Não faz muito sentido. Então, não aceite isso. Não é o plano de Deus para você. Deixa eu aproveitar alguns minutinhos antes de você ir embora e mostrar uns versículos. Eu acho fantástico isso aqui. Eu acho sensacional como a Bíblia coloca isso. Então, 3 passagens no Antigo Testamento. Uma delas são os exércitos de Israel contra os seus grandes inimigos, os filisteus. Davi vai aparecer no próximo capítulo. Ele ainda não apareceu aqui nessa história. Mas o exército de Saul e seu filho Jonatas estão lutando contra os filisteus, estão acampados. E Jonatas tem uma ideia maluca. Ele fala, eu vou no lugar lá, eu acho que a gente consegue vencer os inimigos com pouca gente. Ele chega para o escudeiro dele e fala assim, Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam a Deus, daqueles incircuncisos, daqueles filisteus, vamos lá. Parece que ele está sendo aventureiro. Não, ele está sendo cuidadoso no que ele fala, porque ele diz assim, pode ser que o Senhor nos ajude, e se Ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória. Aleluia. Se Ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória. Sejamos muitos ou poucos. Eu não sei te explicar, mas parece que Jonatas está sendo dirigido ali naquele momento. Deus está falando com ele. Mas ele está sozinho, só que ele fala com o escudeiro, vamos, nós dois. Tem certeza? Contra um exército? E talvez você pense, qual é a resposta que esse escudeiro vai dar? Em geral, talvez esse homem poderia pensar, não, eu tenho uma responsabilidade com você, Jonatas, olha só, a gente tem que ser cuidadoso. Não, o Senhor falou, beleza, olha o que ele fala. E o escudeiro respondeu, faça o que achar melhor, mas não me mete nisso não. Não, faça o que achar melhor, eu irei com o Senhor para onde o Senhor for. Você pode acreditar, você pode achar que é inconsequência, você pode achar que é irresponsabilidade. No final da história, eles têm uma vitória sensacional, dirigida por Deus. A grande questão não é essa, se é inconsequência ou não. A grande questão é a postura desse homem. Eu estou contigo. Eu acredito em você. Eu acredito que Deus está te dirigindo.
onde você for, eu vou. E ele estava presente quando precisava. Outro exemplo sensacional do Antigo Testamento, talvez tenha sido lido no seu casamento. Muitos casamentos têm essa leitura, que é feita de uma nora para uma sogra. Ruth e Noemi. Um dos textos mais lindos da Bíblia. E ela coloca assim: não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for. Esse é um momento onde não tem como ficar pior. E essa senhora, já sem o marido, já sem os filhos, fala: eu vou voltar para a minha terra, e vocês que são jovens, tenta casar, tenta viver a vida de vocês. E Ruth tem uma ligação tão grande com ela que fala: não vou te deixar, não insista para que eu te abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E eu quero morrer onde a senhora morrer, e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, senão a morte, me separe da senhora. Meu Deus. Então, quando você chegar em casa hoje e ver a sua sogra, você tem uma inspiração. Não, pastor, tem algumas partes desse versículo que eu gostei, mas queria que você capturasse o espírito de Ruth. Não acho que funciona para todo mundo, não acho que funciona em todos os relacionamentos, mas ela decidiu: eu não vou abandonar, eu vou ficar junto. Você sabe o que Ruth está dizendo, Noemi? Noemi, eu acredito que existe uma bênção sobre você e eu não posso ficar afastado disso. Por fim, um dos mais marcantes é Elias e Eliseu. Estava aproximando a hora do Senhor levar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Então Elias disse ao seu companheiro Eliseu, seu moço, seu aprendiz: fique você aqui em Gilgal. Esse é o chefe que está falando. Fique você aqui, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Não sei se você já leu essa passagem. Elias está falando: fica aqui, Deus está falando comigo para eu ir. E qualquer pessoa normal pensa: é uma ordem, é uma direção, tem que obedecer. Eliseu, porém, respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Betel. E eles ficaram lá um tempo. Enquanto eles estavam lá, alguns discípulos chegaram, discípulos dos profetas, falaram com Eliseu: você está sabendo, né? Todo mundo está sentindo, Deus está falando, está chegando a hora de Elias, Deus vai fazer alguma coisa grande, Deus vai tomar Elias. Eles já sabiam que aquilo estava acontecendo. E Eliseu só manda todo mundo ficar quieto. Cala a boca. Mais ou menos assim que está na Bíblia. Não vamos falar disso. Porque para Eliseu, não interessava o que as outras pessoas estavam falando, ele não queria que mexesse com o propósito que ele tinha no coração. Eu não abro mão de estar com Elias. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui em Betel, já que você veio comigo. Eliseu, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. E de novo Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor, por sua vida, que não deixarei só. E assim seguiram juntos para Jericó. E Elias voltou a falar: Eliseu, fica aqui em Jericó, o Senhor me mandou ir até o Rio Jordão. E Eliseu respondeu: juro pelo aquilo tudo que você já leu, não o deixarei ir só. E assim foram juntos, o tempo todo juntos. Será que isso era importante? 50 discípulos dos profetas acompanharam os dois até certa distância. E depois ficaram olhando de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio. Olhando de longe. Esses 50 estão ali talvez para ilustrar para a gente que quando você é fiel e está presente, você se destaca em relação aos outros 50. Esses 50 são homens talvez fantásticos, homens de Deus, mas não vão ganhar o que Eliseu vai ganhar. Elias tomando o seu manto. Olha, essa é uma experiência que a gente lê tão rápido e não percebe o espetáculo que está acontecendo. Elias, tomando o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas do Rio Jordão e elas se separaram. Um milagre semelhante à abertura do Mar Vermelho, que Israel experimenta algo tremendo. Está acontecendo ali com 2 espectadores apenas, Eliseu e Elias, formando um caminho por onde os dois passaram em terra seca. Quantos creem que isso realmente aconteceu? Isso está acontecendo e só tem uma pessoa junto com Elias experimentando isso. Quem está com ele, quem não abre mão de estar ali. Quando chegaram à outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que
que posso fazer por você? Eu já tinha falado 3 vezes para você ficar em algum lugar e eu ir sozinho. É verdade. Mas se eu tivesse ficado, eu nunca ia ouvir você dizer o que você acabou de dizer. O que eu posso fazer por você? O que você quer? O que você precisa? Você entende que qualquer outra pessoa poderia estar com Elias? Elias poderia estar sozinho. Mas era Eliseu que escolheu, não abro mão de estar ligado. E é ele que vai ouvir isso. O que eu posso fazer por você antes de ser levado para longe? Eliseu responde, dá-me porção dobrada do seu espírito sobre mim. Um dos versos famosos, tem gente que acabou sem perceber, distorcendo esse versículo e fazendo oração, dizendo para Deus, dá porção dobrada do seu espírito. Não faça essa oração, se Deus atender, você está frito. Se você receber porção dobrada do próprio Espírito de Deus, você morre imediatamente, você desaparece, né? Você vai implodir. Não, o que Eliseu pede a Elias é o que havia nele, no seu próprio Espírito. Ele queria experimentar dobrado na sua vida. E se você ler a história, você vai ver que é exatamente isso que acontece. O que acontece com Eliseu é praticamente o dobro do que acontece com Elias. Nos milagres, nos feitos, né, na sua capacidade, até onde ele consegue alcançar. Que espetáculo, que tremendo. Não teria acontecido se ele tivesse dito, ok, pode ir, eu fico. Não, mas porque ele estava presente o tempo todo, ele experimentou. Você já leu o final da história, você sabe que ele recebeu. Mas se ele não estivesse lá, eu pergunto a você, quem recebe porção dobrada? Quem está lá? Quem está presente? Quantas vezes pessoas são dirigidas por Deus para se unir, a se associar com outra pessoa, você sabe que foi Deus que dirigiu. E não demora muito para que aquela suposta associação divina, de repente, se rompa, porque alguém foi ofendido. Estava tudo bem até agora, mas agora eu já não gostei mais. Eu falei isso uma vez aqui na igreja. Eu lembro que tinha uma família visitando aqui a igreja, muitos anos atrás, e eu falei, olha, se você saiu da sua igreja e acredita que foi direção de Deus, aquele dia, né, Deus me deu essa palavra, conversa com ele de novo, porque não foi. Você está vindo para cá em desobediência. Depois eu fui ver essa família, um bom tempo depois, falou, pastor, era para a gente ter ficado na sua igreja. No dia que a gente ouviu aquilo, foi tão forte, Deus falou com a gente voltou para a nossa igreja, reatamos com o nosso pastor, e eu fiquei pensando, gente, era uma família tão boa, eu queria ir aqui na igreja. Mas estariam aqui errados, em desobediência. E eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso, né? Quando pessoas querem desatar, quando eles falam, pastor, a gente está indo embora, raramente elas não usam essa expressão, e não me entenda mal, não quero criticar ninguém, mas eu acho que a gente tem que ser cuidadoso com isso. Frequentemente todo mundo usa assim, Deus está me dirigindo. Por um certo lado, eu não brigo com quem fala isso, mas eu tenho as minhas próprias convicções. Se Deus falou com você para se unir a alguma coisa, não é porque você não vai ficar unido ali só quando estiver tudo bem. Só quando você não estiver sendo contrariado. Você não deve permanecer ali só quando está bom para você. Quando ficar ruim, é a hora de você mostrar, se Deus me mandou ficar aqui, eu fico até o final. Essa é a hora de você revelar. Mas como eu disse no início, nós vivemos num tempo onde as pessoas têm justificativa e desculpa para tudo. Então, se meus sentimentos foram feridos, a melhor saída é deixar esse lugar e, sem perceber, se tornam infiéis. Porque Deus tinha falado. Não sei, mas pelo menos umas 5 vezes eu já falei para algumas famílias, olha, eu nunca vou pedir e obrigar que você fique aqui, mas pensa bem. Eu nunca, não me lembro de nunca ter pedido, fica. Pelo contrário, vai com Deus. Deus abençoe. Mas, em geral, às vezes eu falo, pensa bem, por quê? Porque não é só você, tem os seus filhos também. Tem a sua família, tem outras pessoas, tem o compromisso que você falou que você tem com Deus. Se você começou a servir, e as pessoas que você serve, é isso mesmo? Não, Deus está mandando, Deus está dirigindo, amém. Se Deus está mandando, eu não posso fazer nada, vamos obedecer a direção de Deus, amém. E pode ser que seja. Mas muita gente se torna infiel. Eu não coloquei aqui no telão, mas tinha que ter colocado o versículo de Eclesiastes, capítulo 10, verso 4, que diz,
Eclesiastes 10:4, levantando-se contra ti a indignação do governador, ou seja, um poder muito forte contra você, não deixes o teu lugar. Ou seja, quando você for confrontado, quando a resistência é muito grande e a tentação é sair do seu lugar, há um versículo que diz, em alguns casos Deus vai te dirigir, não saia do seu lugar. Não deixe o teu lugar. Mas me maltrataram. Talvez sim, possível. Mas não deixe o teu lugar. Mas eu não tenho que aturar isso. Se você quiser obedecer a Deus, às vezes você vai ter que aturar sim algumas coisas. Porque quantos de nós chamamos Jesus de Senhor, mas na verdade nós somos nossos próprios senhores. Eu que decido quais são as ordens que eu quero obedecer e não de Jesus. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso entrar e sair do emprego que eu quiser. Eu posso entrar e sair da igreja que eu quiser. Eu posso entrar e sair do ministério que eu quiser. Eu posso entrar e sair do casamento que eu quiser. Eu posso entrar e sair do que eu quiser. É? Então Jesus não é o seu Senhor. Você é o seu Senhor. E uma das melhores coisas que você pode fazer é simplesmente assumir isso. Queridos, eu sei que para alguns talvez seja difícil ouvir, nem sempre isso é fácil. Deixa eu colocar, eu estou junto com você. Quem nunca pensou em desistir? Você acha que eu nunca pensei em desistir? Você já deve ter orado pedindo a Deus para tirar algumas coisas de você. Graças a Deus Ele não responde, né? Ele não diz sim para tudo que a gente pede a Ele. Não, a gente já teria se arrependido de algumas coisas. No final das contas, eu queria que você levasse uma verdade para a sua casa, que onde Deus tiver colocado você, na família que Ele colocou você, no casamento que Ele colocou você, e eu sei que nem sempre é fácil, eu não advogo que todo casamento consegue se autossustentar, talvez não, mas como eu já vi casamentos completamente falidos serem restaurados, eu ouço histórias de casais que não tem como dar certo, e eu conto para eles, olha, eu já vi casais piores que conseguiram dar certo. Eu não sei explicar, mas eu creio que Deus pode restaurar qualquer circunstância. A família na qual você está envolvido, mesmo que você não consiga estar tão próximo, Deus está te desafiando a ser mais presente, a ser mais fiel. No seu trabalho, ser fiel no seu trabalho é ser fiel onde você foi colocado. O que você tem que fazer no seu trabalho? Faça aquilo. Vão procurar você e não te encontram lá? Vão procurar você está o tempo todo no WhatsApp? O tempo todo no Facebook? Você não está sendo fiel àquilo que você foi contratado para fazer. Não, pastor, no meu trabalho eu pego um tempo lá e prego para as pessoas. Você está sendo infiel, você não foi contratado para pregar para as pessoas. Você foi contratado para fazer o que você tem que fazer. Seja fiel, esteja presente, seja fiel na sua igreja, sim. Faz diferença para você. Não é bom para mim só, não, é bom para todo mundo, é bom para você. Porque fidelidade sempre traz recompensa. Você foi fiel no pouco, Deus te coloca sobre mais. E antes de você se levantar, se prepara, você vai se levantar em 30 segundos. Eu queria que você visse como é que Pedro, um dos discípulos de Jesus, que sabia direitinho o que significava fidelidade. Porque foi fiel e foi infiel e voltou a ser fiel outra vez. Com Jesus. Ele escreve para a igreja e fala assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu gostei da Nova Bíblia Viva, diz assim, depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda graça lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna, e Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. Aleluia. Com quem que isso acontece? Com pessoas que decidiram ser fiéis. Você crê que Deus é fiel? Amém? Você acredita que você precisa ser e eu também? Nós precisamos. E talvez você precisa fazer um ajuste simples na sua vida. E se você está se sentindo condenado hoje, deixa eu dizer para você, é mais simples do que você imagina. Eu sei que o que eu vou falar vai parecer simples, mas Deus sabe como traduzir isso para você. Está sendo infiel?
torne-se fiel. Você está sendo parcialmente fiel, seja completamente fiel. Mas André, não é tão simples assim. Eu acho que é mais simples do que você imagina, mas a melhor parte, você não precisa fazer isso sozinho, Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Você acabou de ler, depois de você ter sofrido um pouco, se você permanecer firme, se você suportar o que tiver que suportar, e não abrir mão da posição que Deus te deu, do lugar que Deus te deu, Ele vai te confirmar, te aperfeiçoar e te glorificar. Ele é poderoso para fazer isso. Você recebe essa palavra? Amém.